Olá, bom dia. Aqui estamos nós para gravar o penúltimo vídeo sobre os fenômenos espíritas e expressamente sobre a reencarnação. Depois desse, gravaremos somente mais um e a série encerra-se. Tendo admitido que Santi Divi é um caso difícil de explicar, nós agora vamos dar uma explicação. Tá? Essa explicação será estritamente científica e vai deixar mal as teorias de Allan Kardec. Obrigado a todos, aqueles que nos impulsionam, nos animam, né? Percebem que nós temos uma pesquisa séria, científica. Obrigado aos inscritos, e principalmente aos inscritos no Colégio Mago Caldeus e na nossa maçonaria de tradição. E ainda mais obrigado ainda, fico eu, aos nossos 8 caribus que me sustentam. Feito isso, vamos então mostrar a vocês como é que o fenômeno Allan Kardec se tornou conhecido. Aqui nós temos uma coleção que é de divulgação. Chama-se As Ciências Proibidas. Eu comprei isso já tem uns 20 anos, então já está bastante antigo. E o primeiro volume é exatamente Morte e Reencarnação. É o primeiro volume 1. Morte e Reencarnação, volume 1. E, então, isso estava na moda. O que é que acontece? É impressionante, porque é a coisa que a pessoa mais teme, o ser humano mais teme é a morte, né? Então, olha aqui, ó, tudo é feito em termos de propaganda. Isso aqui é uma grande propaganda, né? A morte cara a cara. Isso vai impressionar qualquer um. Depois, nós temos aqui a figura do ceifador. Outra coisa impressionante. Ou seja, eles são peritos em propaganda. Finalmente, aqui nós temos um caixão, né, numa tumba, um cemitério, e tudo isso para impressionar o leitor. Mas, logo, logo, eles vão entrar nos fenômenos mediúnicos. Aqui está a psicografia, né, e a literatura surpreendente no mundo inteiro sobre o espiritismo e a reencarnação. Mas nós temos aqui um artigo pequenininho que eu não vou ler, dizendo apenas que os psicólogos decidiram entrar na investigação dos fenômenos espíritas. E aí a coisa muda. Deixa de ser uma coisa terrível, entre o horror e o êxtase. Olha que título fantástico, né? Então nós temos aqui demônios, e aqui nós temos uma caveira, impressionante, e do outro lado nós temos aqui, né, um espírita em outro mundo, que viveu uma vida maravilhosa, linda, justa, e portanto aqui está tendo a recompensa no outro mundo. Tudo propaganda, né? Então, mas a psicologia de profundidade, principalmente a parapsicologia, vai entrar no assunto. De qualquer maneira, aqui nós temos uma figura que mostra 2 mãos e uma bola de luz no centro. O que significa que os vivos, supostamente os que estão embaixo, podem receber comunicação com os mortos. Isso já desde a antiguidade, né? A médium de Endor, Saul vai até lá, consulta ela, mas nós temos aqui um problema que no próximo vídeo vai ser dado. Por que Tutancâmon foi colocado num sarcófago e todos os faraós também? Isso vai ser contra a teoria da reencarnação. Ele aqui coloca como sendo a favor. Então ele é um idiota. De qualquer maneira, nós temos aqui os fenômenos da EQM, que não tem nada a ver com o espiritismo. Uma pessoa que chegou perto da morte, portanto a 4 ciclos por segundo, e que vê um túnel, e nesse túnel várias pessoas entrando. Os relatos são sempre iguais e mostram que depois desse túnel há sempre alguém para receber você, e tudo é maravilhoso e é lindo. Isso é indiscutível e não tem nada a ver com reencarnação e espiritismo. Todas as EQMs, nós temos um canal com cerca de 1000 que mostram que isso é inegável. Então, aqui ele colocou um fenômeno, EQM, experiência quase morte, que não tem nada a ver com o espiritismo. Ou seja, eles estão misturando todas as situações a fim de quê? A fim de confundir
ou então fazer com que você fique plenamente convencido, né? Aqui nós temos um quadro que é típico da alquimia. O que é que está fazendo aqui a alquimia? Nada, absolutamente nada. E, finalmente, para convencer de vez, as investigações, portanto, científicas da vida além túmulo. Científicas. Então, esse livro foi produzido há 15 anos atrás, vai provar que o homem tem, como nós sabemos na yoga, vários corpos. Ó. Aqui nós temos o corpo físico, aqui nós temos o corpo o duplo etérico, aqui o astral inferior, aqui o astral superior, aqui o mental, aqui o búdico, o nirvânico, e vai assim. Então, a caminhada, olha, aqui ele se contradiz. A caminhada é para cima. Eu saio do físico, minha consciência vai para o etérico, do etérico vai para o astral inferior, do astral inferior vai para o astral superior, depois para o mental inferior, depois para o mental superior, depois para o búdico, depois para o átmico, depois para o nirvânico, assim, é de baixo para cima, gente. Não tem volta. Isso eu posso provar porque eu vivi. E aqui ele diz que no momento da geração, aí igual a transmigração, quando o espermatozoide vai entrar no óvulo, então a informação do morto, que estaria num desses planos, é inserida aqui. A transmigração diz a mesma coisa. Então, esse quadro serve para ambas. Eu vou provar a vocês já noutra série, não nessa. Essa vai acabar no outro vídeo. Mas nós vamos então fazer uma série posterior a essa, mostrando que esse quadro é a prova da transmigração e não da reencarnação. De qualquer maneira, o livro continua com supostas provas, e essas provas vão ser cada vez mais impressionantes. Olha, tudo é impressionante. A possessão pelos mortos. Tudo é impressionante. Tudo é propaganda. E tudo é, olha só, o vampirismo. Então, mortos que vampirizam, íncubos e súcubos. Já tive experiência com pessoas que sofreram esse fenômeno. E, finalmente, eu digo nesse livro. Então, agora a maior mentira. Reencarnação, uma lei universal. Mentira! Vou provar agora que não é. Aqui ainda nesse vídeo. Aqui nós temos um egípcio. Aqui nós temos ele meditando. Os egípcios não tinham hábito de meditar, viu? Não tinha isso, então isso aqui é absolutamente. E aqui tem um corpo morto. E aqui seria a divindade que o espera. Os egípcios têm várias. Aqui é cara de leão. Então nós temos na demonologia e teologia espírita egípcia muitos desses fatos. E aqui a sucessão de vidas. Ou seja, era egípcio aqui era um cavaleiro medieval, ou druida, aqui é um homem do século XIX, aqui do século XX. Então, seria assim a comprovação clara, inequívoca, de que o Espiritismo é fruto de testemunhas desconcertantes. Para quem é idiota ou ignorante, sim. Para mim, não. Mas, vamos começar ele evoca também as memórias das crianças. Porque é que as crianças prodígios, é claro, que traz memórias do passado. A metempsicose vai explicar isso com mais facilidade, né, do que o Espiritismo. E, finalmente, as almas errantes. Aquelas que, quando foram mortas, elas não tinham a doutrina espírita para poder saber para onde ir. Tudo é propaganda, e uma propaganda que vai deixar a pessoa, claro, né, evidentemente tendente a fazer isto, né, a acreditar nisto, e como escapar no tempo e no espaço. Olha, isso é brincadeira de criança, por qualquer yogi. Eu entro em outra dimensão, já fui até a 8ª dimensão e voltei. Então eu conheço 8 dimensões diferentes, ou seja, o tempo e o espaço não existe. A coisa mais fácil que tem, o yogi adiantado, é viajar pelas dimensões. Então, isso aqui está dado exatamente como sendo um fenômeno espírita, não é de yoga superior. Então você vê que eles misturam tudo para tentar provar desesperadamente o que, na verdade, é apenas
há o desdobramento, ou seja, o corpo físico tem um corpo parafísico, e esses dois corpos se separam. Mas esse é apenas o seguinte. Além desse, nós temos mais 11. Então, temos um segundo, também de divulgação. Olha, a capa é sempre impressionante, ó. Segundo volume, número 2, Iniciação ao Espiritismo. Agora, lá era reencarnação. Agora é Espiritismo diretamente. Então, número 2, Edições Século Futuro. Aqui foi produzido, aqui eu vou ver a data, tá? Foi produzido oh, meu Deus do céu. Penha, distribuição Fernando Sinaglia, 1987. Então essa coleção é de 1987. É bem antiga. De lá para cá já muita coisa já rolou. Então, aí, como sempre, cenas impressionantes. E uma visão inquietante. Aqui nós temos o fundador, o sistematizador, segundo eles. Não, é o fundador, é o criador de uma grande mentira. Allan Kardec, né? Então, e vamos agora dizer que os druidas, então, conheciam esse fenômeno, e ele é um druida reencarnado. Só que ele não tem lembrança disso. Isso aqui é uma sepultura de um druida. Lembra disso? Teria que ter. Teria que ter, sim. Teria que ter. Aqui nós temos você depois de morto, então o corpo físico a terra comeu, e o que ficou aqui é o duplo etérico. Aqui, minha gente, é um duplo etérico. Eu estou cansado de ver eles ao redor da minha sala. Quando eu dou aula, eles enchem a minha sala para aprender aquilo que eles não aprenderam ainda. Então, tudo isso aqui, dentro da parapsicologia, dentro da metapsíquica, dentro da fenomenologia yogi superior, é coisa que a gente vê todo dia e toda hora. Então, é preciso ser pouco informado para aceitar essa propaganda como sendo prova definitiva. E aqui, então, eles chegam ao máximo. Embaixadores do submundo. Então, pessoas que vieram do mundo dos mortos para dizer a Allan Kardec como é que é lá. Aí tem o Vale dos Suicidas, nunca vi isso lá, já fui várias vezes, né? E tem os hospitais para recuperar os viciados, nunca encontrei isso em nenhuma dimensão. Olha, eu estou dizendo o que eu vivo, tá? E nós temos aqui, então, um testemunho que é precioso. Esse testemunho é de um homem que foi um cientista fantástico, chamado Charles Richer. Charles Richer fundou a chamada metapsíquica, e ele era descrente do espiritismo. Ó. Charles Richer e o espiritismo. Ele era contra, era descrente, e depois terminou aqui em carta, onde ele manda uma carta pessoal para um dos discípulos dele, chamado meu Deus do céu, para onde? Meu colega e amigo, eminente colega e amigo, ele manda para Ernesto Bozano. Então a carta de Richer a Ernesto Bozano, dizendo que rende-se à evidência dos fenômenos espíritas. Então ele foi, ou muito, vamos dizer assim, foi muito raso, ou então ele não era um bom pesquisador. Agora, não se coloca aqui, ó, ele diz vários aqui, ó. Ele vai nomear nem Myers, nem Hodgson, nem Hislops, nem Oliver Lodge, né, chegaram às magistrais monografias que você chegou. Ou seja, Bozano é o maior, mas ele não fala de J. Herédia Júnior. Por quê? Porque J. Herédia Júnior vai falar a verdade, então ele omite. É isso assim. Então, se eu tenho um argumento que vai contra o meu e é poderoso, então eu omito. Então, Charles Richer é considerado o maior divulgador do espiritismo, porque, sendo inicialmente contrário, ele termina admitindo que o espiritismo é uma verdade. A materialização, né, consegui facilmente aqui, eu vendo aqui na minha frente, né, e aqui, quando você chega até os ciclos mentais de 6 ciclos por segundo, então você entra na experiência quase morte, é quando os médiums conseguem incorporar. Bom, finalmente, aqui o resto é mais ou menos isso, aqui ó,
Tá vendo? O fantasma, gente, é o duplo etérico. Só que não aparece com essa nitidez não, viu? Já mostrei a vocês antes que ele aparece apenas como um ser luminoso. Não sei se vou encontrar a figura, né? Assim, ó. Olha a diferença. Esta é a realidade, ó. Esta é a realidade. Assim é o duplo etérico. E olha como eles colocam aqui, ó. Isso aqui é uma fantasia. Nada mais do que uma fantasia. E assim, de fantasia em fantasia, muitas pessoas terminaram partindo do princípio verdadeiro, que o corpo físico é rodeado de um corpo metafísico, né, que é o duplo etérico. Pronto. E aí está. Como é que do duplo etérico para o corpo físico, então há uma outra consciência. A memória está aqui, no duplo etérico. Como é que essa memória consegue acessar o cérebro do corpo físico? A transmigração das almas explica isso claramente. E para não ir mais longe, nós vamos então mostrar a vocês o que falta ler, que será no próximo vídeo. Tá vendo? Ó? Aqui nós já temos sonhos, hipnose e sugestão. Isso aqui Kardec não deu nenhuma importância. É o número 3. E nós temos o número 4. Última descoberta da parapsicologia, que derruba completamente o espiritismo. Então, isso temos que ler. A coleção é completa. Olha, são 11 volumes. Tá vendo? Mas aqui, quem lê só esses aqui, vai ficar convencido de que isso aqui é verdadeiro. Bem, de qualquer maneira, nós vamos agora dar o assunto desse vídeo. Vamos ler exatamente o que nós produzimos a vocês. Vida após a morte, argumento geral da reencarnação. O argumento consiste no seguinte: os espíritos mensageiros da terceira revelação, a primeira de Moisés, a segunda de Jesus e a terceira dos próprios espíritos, principalmente o espírito da verdade, segundo Allan Kardec, são unânimes em revelar a lei da pluralidade de existências. Não é verdade. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco, lá abaixo, que Kardec diz que não há unanimidade. Não, esperem só um minutinho. Segundo, aquele é o postulado 1. Então, os espíritos mensageiros obedecem a um, que é o espírito da verdade, o Paráclito, prometido por Jesus, que depois de Moisés e depois de Jesus, viria, mandado por Jesus, o espírito da verdade, que é o Paráclito, que revelaria tudo o que ele não disse. E isso seria, segundo Kardec, a quem ele teria acesso e estava em familiar contato o tempo todo. 2. A reencarnação era ensino comum na antiguidade. Mentira! Em todos os povos que dela fizeram postulado fundamental das religiões do nosso universo. No próximo vídeo, vou enfrentar isso aqui. Então, assim pois, escreveu Allan Kardec. Olha só. Todas as religiões antigas ensinaram a pluralidade da existência. Vou provar no próximo vídeo que não é. Os espíritos assim renovam, hoje, uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo, será o assunto do próximo vídeo. Uma doutrina comum a todos os povos. Está aqui no Livro dos Espíritos, 21ª edição, página 138. Portanto, Kardec conclui que, logo, essa teoria da reencarnação deve ter uma origem divina. Mas, agora vou ler bem devagar. Em O Livro dos Espíritos, capítulo 5, N, parágrafo 222, página 130, Kardec diz textualmente o seguinte, olha, ele, vai desmentir o que ele disse lá em cima, vai se contradizer. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos porque os espíritos não parecem todos de acordo sobre a questão da reencarnação. Gente, ele acabou de dizer lá em cima que os espíritos estão de acordo, porque o espírito da verdade diz que é assim. E no item 2 ele diz que todas as religiões do mundo antigo vieram sempre professando essa doutrina. Aqui ele diz, ó, no livro dos médiuns, se você tem, pode consultar, no parágrafo 8, página 338, ele dizendo que, outra coisa, nem todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, não, desculpa, vamos voltar. Em O Livro dos Espíritos, capítulo 5, parágrafo 222, página 130, Kardec escreve, talvez fosse o caso de examinarmos aqui porque os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Ora, a doutrina espírita supõe o acordo total entre os espíritos, porque a doutrina não é dele, é dos espíritos. E no livro dos médiuns, parágrafo 8,
página 338, Kardec vai além. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes é a de todas as contradições. Ele admite que está se contradizendo. A mais frisante é que diz respeito à reencarnação. Aí ele faz a pergunta ao espírito da verdade, que é um psicógrafo. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a ensinam? Olha só, ele acabou de dizer que todos os espíritos ensinavam a isso. Desde as antiguidades, as religiões antigas até agora. Aqui ele diz que nem todos os espíritos a ensinam. Então, ele ou é doido, ou então não tem critério. Essa pergunta não tem resposta. Aí, vocês vão convir comigo, temos uma enorme contradição das bases doutrinárias do Espiritismo. A unanimidade de todos os espíritos, que aqui ele diz claramente no livro dos Espíritos que não existe, e que é um fato que desde a antiguidade todas as religiões professavam a reencarnação. Vou provar que não. Pois nem todos os espíritos, dizem ele, ensinam a reencarnação. Isso é relevante, porquanto é basilar para o espiritismo, que é imprescindível e constitui o caráter essencial da doutrina espírita, que haja a generalidade e a concordância no ensino, e isto é que torna o espiritismo a doutrina dos espíritos. Não há. Ele aqui admite, tá vendo? Ó? Vou reler qual é o livro, tá bom? É só vocês verem, se vocês tiverem, vocês veem. O Livro dos Médiuns, parágrafo 8, página 338. Então ele confessa que não há essa unanimidade, e no próximo eu vou provar que as doutrinas antigas, as religiões antigas, não tinham a doutrina da reencarnação. Portanto, segundo o codificador, no livro A Gênese, podem ver, edição de 1959, página 10, parágrafo 11, ele diz: esta doutrina não pode ser considerada parte integrante da doutrina espírita, portanto, houve um momento em que ele hesitou. Esta doutrina, releio, não pode ser considerada parte integrante da doutrina espírita, está falando da encarnação, mas sim uma simples opinião isolada, da qual não pode o espiritismo assumir a responsabilidade. Aqui ele cambaleou, né? Ele tendia aqui, então, a eliminar a reencarnação. Está onde? Está no livro A Gênese, é um dos últimos que ele fez, edição de 1959, página 10 e 11. Isso trouxe a público a crítica do já citado russo, famosíssimo Aksakov, que os poucos médiuns franceses que foram por ele utilizados jamais tiveram seu nome divulgados. Ou seja, ele nunca dizia de que médium ele tinha recebido a revelação. Ao contrário, permaneceram desconhecidos aos adeptos do Espírito de Kardec até hoje, que você não estuda. Você vai faça essa pesquisa. Ouça esse livro, esse vídeo e vai pesquisar. Isto porque, nas declarações dos espíritos franceses psicógrafos, todos sustentavam que a doutrina da reencarnação não existe. A acusação é grave. Aksakov diz: ele não revelou o nome dos médicos que escreveram isso, porque ele já tinha chegado a outra conclusão. E qual conclusão? Kardec se coloca acima dos espíritos. E então ele volta, depois de ter hesitado, de aceitar ou não a reencarnação, ele volta dizendo, no Livro dos Espíritos, capítulo 5, ele diz, na página 47, que, tendo raciocinado, abstraindo de qualquer ensinamento, agora ele manda os espíritos pra merda, que não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade de existências. É porque essa doutrina me pareceu a mais lógica. Então, me desculpem, mas aí ele mandou os espíritos para puta que pariu, e ele diz, me pareceu mais lógica. Então, é pela lógica, é pela inteligência dele, então não é a doutrina dos espíritos, é a doutrina de Kardec. Então ele não é o sistematizador, ele é o criador. E porque somente ela resolve questões até então insolúveis. E prossegue, dizendo, ainda que a ideia da reencarnação fosse da autoria de um simples mortal, nós a teríamos adotado completamente e não hesitaríamos um segundo. Também do mesmo modo a teríamos repelido, mesmo vindo dos espíritos, se nos parecesse contra a razão, como repelimos muitas outras. Olha, ele queimou todos os papéis e os rascunhos que ele fez, que contrariavam aquilo que a razão dele achava, né, analisava como sendo contrária. Então é a razão dele, é a lógica que ele vai colocar acima de tudo, e a lógica dele. Ou seja, mesmo provindo dos espíritos outro ensinamento, outros que serão contrários ao que a lógica dele supõe, Kardec rejeita.
e ele queimou todos os papéis, todos os rascunhos de todas as pesquisas dele. Nenhum cientista faz isso. Pois ele disse, como fiz com muitos outros. O que deixa claro que Kardec valoriza mais sua razão do que a revelação dos Espíritos. Conforme está o livro é Obras Póstumas, 10ª edição, páginas 31, 79 e 259. A seguir, no próximo vídeo, veremos o documento histórico. Assim nós vemos que o próprio Kardec, para quem quiser ver, pode ver. Você tem o livro dele? Então você consulte. Eu dei aqui páginas, nome do livro, parágrafo e tudo. E quem escreveu isso? Kardec. Então houve um momento em que ele citou, houve um momento em que ele afirmou, houve um momento em que ele disse que, na verdade, quem decidiu isso foi ele pela lógica. E se alguma pessoa dissesse isso, mesmo que fosse uma pessoa comum, ele consideraria isso justo, porque a punição dos maus é uma necessidade da justiça divina. Mas ele não se lembrou que Deus é misericórdia, não é só justiça, né? Isso nós sabemos. Quem conhece um pouquinho de Cabala sabe que Geburá exige Chesed. Geburá é justiça, Chesed é misericórdia. Jesus Cristo diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Para Kardec a misericórdia não existe. Então ele nega, né, o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Tá? O mais famoso são 8 bem-aventuranças. Ele nega. Só existe justiça. Deus é só justiça. Então o Deus dele é do Antigo Testamento. É aquele Deus sanguinário. E, dizendo que o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos, ele confessa nos livros dele, aqui selecionei, li, tive o trabalho de selecionar, onde ele hesita, outra hora ele reforça, e outra hora ele diz que, no fundo, quem decidiu foi a lógica da cabeça dele. Portanto, ele não é o codificador, ele é o criador do dogma da reencarnação. Então, pronto. É o que fica nesse vídeo. Está desmascarado o senhor Allan Kardec, né? Hipólito Denizar Rivail, supostamente a reencarnação de um sacerdote de Duida, que ele não tinha consciência disso. Então, como dissemos no vídeo anterior, se não há memória, não há eu. Então, se ele não tinha consciência, não tinha memória de que era o Allan Kardec, então ele nem poderia usar esse nome. E é esse o nome que o tornou famoso. Pouca gente sabe que o nome dele é Hipólito Denizar Rivail. Né? Então fica aqui mostrando o desmentido da reencarnação feito pelo próprio Allan Kardec nos livros dele. Por favor, pesquisem, consultem e não digam que o professor Marlanf é contra o Espiritismo. Agora, o resultado será a transmigração, que constará de outra série. Desmistificando será o nome da próxima série. Essa vai encerrar no próximo vídeo, onde eu vou provar que as doutrinas antigas, as religiões antigas, não professavam a reencarnação. Pelo contrário, professavam a ressurreição. Isso provarei no próximo vídeo. Muito obrigado. E o livro, eu acho que está na praça, né? Foi editado por Fernando Sinaglia Distribuidora. Aqui ele apresenta como maior argumento a favor da doutrina espírita Charles Richer, um nome respeitável, mas entre vários outros, né, ele não apresenta o de J. Herédia Júnior. Por quê? Eu ia dizer quando foi. Foi editado por Fernando Sinaglia no ano de 1987. 3 anos, 2000, 23 anos, 2023 são 26 anos. Então, há 26 anos, essa coleção era publicada com 11 ou 12 volumes. Agora, aqui, nós vamos colocar no próximo vídeo. Né? Então, a coleção é completa e explora os dois lados. Pronto. E não falarei sobre a transmigração nessa série. Essa série se encerrará no próximo vídeo. Mas aqui já está o desmentido da reencarnação feito pela pena do próprio Allan Kardec. Ele afirma, depois ele hesita, depois ele reafirma, depois ele termina confessando que é assim, porque assim ele achou que era lógico. Pronto. Então você acredita na lógica de Allan Kardec. Se ele não tem uma boa lógica, se ele não tem critério, se ele não tem um raciocínio criterioso, ele então errou e você está seguindo um erro.
Até a próxima.